Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais um momento importantíssimo, da nossa vida que nós temos aí para estar vivendo. E o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos concede esse momento para nós estarmos tomando decisões, e decisões essas que somente você pode tomar. Quero orar por você nessa manhã, mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Nós, ó Deus, colocamos as nossas vidas, ó Pai, diante do teu santo altar, ó Pai, para que a tua glória venha se manifestar, aleluia, nas nossas fraquezas, ó Pai, porque, aleluia, Senhor Deus, a tua presença, ela tem sido, Senhor Deus, de fundamental importância, Senhor Deus, para a vida, Senhor Deus, dos seres humanos nessa terra. E a tua palavra diz, Senhor Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós, ó Deus, te reverenciamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade e clamamos ao Senhor que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que os olhos não viram, aleluia, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração de homem algum aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que nós ganhamos, ó Pai, aleluia, através do teu Espírito Santo, ó Pai, conceber e receber, Senhor Deus, da tua graça, Senhor Deus, do teu poder, do teu sobrenatural, para que possamos, ó Pai, estar vendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, além, Senhor Deus, dos nossos olhos. Que possamos ouvir, ó Pai, além, Senhor Deus, do que temos ouvido, ó Pai. Ó Deus de Israel, que possamos, ó Pai, escolher, Senhor Deus, o caminho certo, Senhor Deus, um caminho, Senhor Deus, que conduz à vida eterna. Então, ó Pai, abençoa o teu povo. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, abre portas, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, manifesta, Senhor Deus, do teu poder e da tua unção, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, nos alegramos, ó Pai, diante do Senhor. Aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando, amada diaconisa, nessa manhã, em nome de Jesus, amém? É muito bom nós estarmos mais uma vez louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor tem sido maravilhoso, amém? Glórias a Deus, aleluia. Oh Deus de Israel, o Senhor tem sido maravilhoso também, aleluia. Nós estamos aí, esse celular aqui, ele é difícil de escorregar para cima, para baixo, para estar cumprimentando os irmãos aí que entraram na live. A nossa irmã Rose Santos, que Deus esteja abençoando aí, esteja operando maravilhosamente, em nome de Jesus, amém? Oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que Deus esteja aí manifestando, sua glória sobre a vida das amadas irmãs nessa manhã, operando, maravilhosamente. A gente vê, amados irmãos, que as mulheres, elas buscam mais a Deus do que os homens, A gente vê sempre quem participa talvez 10% de homens e 90% de mulheres. Assim foi no ministério de Jesus Cristo, No ministério de Jesus Cristo também tinha muitas mulheres que estavam ali, ajudavam com as suas posses, colocava a casa à disposição de fazer a obra do Senhor, e as mulheres estão sempre buscando, sempre colocando a sua vida, aleluia, em prol da família. Isso é muito bom, Então, vamos adorar o Senhor nessa manhã. Eu trouxe aí uma palavra para que nós venhamos aí estar recebendo de Deus. A palavra do Senhor diz dessa maneira, preste bem atenção em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Ela diz assim, essa palavra, aleluia: entrai pela porta estreita,
estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Isso tem sido uma verdade constante durante os nossos dias. E conforme eu trouxe aí na oração, amados irmãos, a respeito de olhos, a respeito, aleluia, de nós estarmos enxergando além, amados irmãos, o Senhor, Ele diz que, aleluia, o Deus desse mundo, o Deus desse século, tem cegado a muitos e tem ensurdecido também de maneira tal. A palavra do Senhor, ela diz assim, aí na sua Bíblia, na minha Bíblia, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração de um homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos enxergar, muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos ouvir aquilo que é verdade, aquilo que verdadeiramente vai me confrontar. Nós não gostamos de confronto, nós gostamos de buscar aquilo que nós queremos para o nosso bel prazer. Muitas vezes a palavra do Senhor, quando ela vem, amados irmãos, ela liberta. E para ser liberto, aleluia, dói, para ser liberto machuca. E muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes, amados irmãos, as pessoas estão com relacionamentos extraconjugais. Isso acontece que, aleluia, tem que cortar na carne, porque já acostumou, aleluia, com essa obscenidade, com esse mau costume, com essa coisa que aborrece o coração de Deus. E quando ele fala, tem que largar, aleluia, esse espírito de pombagira, tem que largar esse espírito de fornicação, tem que largar essa lascívia, tem que largar, aleluia, isso que machuca, isso que destrói as famílias, destrói a alma, e fala, não, eu não quero largar porque tá bom, tá gostoso, eu não quero largar porque isso me faz bem. E aquilo que faz bem o homem nem sempre é que agrada o coração de Deus. Nós precisamos entender isso, mas não, amados irmãos, a vontade da carne ela grita, a vontade da carne ela quer, a vontade da carne ela luta. E uma luta da carne contra o espírito constante, amados irmãos, mas, aleluia, está dizendo a palavra, que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas a porta é estreita, amados irmãos, muitos não a encontram, e muitos não querem encontrar. É isso que está escrito, e muitas vezes, amados irmãos, é muito fácil, amados irmãos, nós corremos atrás do vento, né? É muito fácil quando nós estamos aí, aleluia, cheio de pessoas, amados irmãos, que estão correndo atrás da mesma coisa, mas isso que as pessoas estão correndo atrás da mesma coisa, amados, nem sempre é aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos, aleluia, oh Deus, nós precisamos em nome de Jesus Cristo ir de encontro àquilo que Deus tem, aleluia, para comigo e para contigo, aleluia, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, oh Deus Israel, oh Deus, oh Pai amado, Pai querido, a irmã Rose está pedindo aí, aleluia, oração, né, para os filhos, né, aleluia, que trabalha na área de saúde, aí que Deus esteja abençoando, a gente vai estar orando no final, tá, irmã Rose? A gente vai estar clamando a Deus. Então, amados irmãos, é isso que Deus tem falado comigo, contigo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo, espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas muitos são que entram por ela. Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos o que a encontram. Porque na realidade ninguém quer encontrar. Na realidade, amados irmãos, aleluia, nós queremos viver um evangelho fácil. Nós queremos viver um evangelho de braços cruzados. Nós queremos viver um evangelho de sentar no banco e, como se diz assim, grita aí pastor, fala aí pastor, leia a Bíblia para mim, porque a minha Bíblia está lá em casa, eu não quero ficar desperdiçando meu tempo, o tempo que eu tenho é para ver filmes, o tempo que eu tenho é para ver TikTok, o tempo que eu tenho é para ficar vendo as novelas, o tempo que eu tenho é para isso. Quando eu venho na igreja, o Senhor tem obrigação de ler para mim, o Senhor tem obrigação de estar, aleluia, me explicando tintim por tintim, desfrutando aí e comendo a palavra
e colocando na minha boca. É isso que muitas vezes a gente quer. Muitas vezes a gente entra em adultério, aí conforme muitos têm entrado em adultério, chega para o pastor resolver. O senhor resolve esse pepino aí. Na realidade, eu quero dizer que eu me arrependi, mas o senhor tem a obrigação de convencer a minha esposa a voltar para mim e ficar comigo. Muitas vezes a gente tem agido dessa maneira, muitas vezes a gente se arrebenta no mundo, um pega AIDS, e ali um pega uma doença gravíssima e está no hospital internado. A obrigação é tua, pastor, vem orar por mim, eu quero ser curado. A obrigação é tua, pastor, de fazer isso, de fazer aquilo. Muitas vezes tem acontecido dessa forma. Nós precisamos entender que o Deus de Israel, amados irmãos, ele visita, aleluia, o Deus de Israel, ele vem. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando aí na data desse dia, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, oh Deus de Israel, Deus esteja abençoando aí, aleluia, a cada irmão, a cada irmã, Deus esteja aí derramando da sua bênção, do seu poder, a irmã Fátima César, que Deus esteja aí abençoando, que Deus esteja operando aí, seja bem-vinda, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esse caminho que nós temos trilhado, esse caminho que nós temos andado aí, é caminho, aleluia, pedregoso, é caminho, aleluia, que faz com que, conforme diz o ditado aí, o filho chora, a mãe não vê. A luta tem sido grande, amados irmãos, porque quando nós tratamos tete a tete, amados irmãos, a coisa fica estreita. Quando nós chegamos perto, amados irmãos, e falamos a respeito de tudo aquilo que Deus quer que venhamos ouvir, as coisas ficam estreitas, a situação ela fica difícil. Muitas vezes nós não fazemos aí um exame de consciência. Muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos sair, aleluia, fora da casinha. A gente quer ficar dentro da casinha. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto, mas não é isso que Deus quer da minha vida e da tua vida. Amados irmãos, nós temos que acumular tesouros no céu, e acumular tesouro no céu não é viver uma vida aí de qualquer maneira, mas é viver uma vida em santidade, é viver uma vida de busca, é viver uma vida de dedicação, amados irmãos. E muitas coisas eu tenho visto, amados irmãos, e talvez passe assim despercebido diante dos olhos de muitas pessoas, mas não passa despercebido diante dos meus olhos. Eu tenho visto situações acontecerem, amados irmãos, terribilíssimas, que pessoas aí vivem uma vida desregrada, vivem uma vida de manguaça, vivem uma vida de adultério, vivem uma vida de fornicação, vivem uma vida de lascívia, de ser vergonhice, e depois sem arrependimento já está no altar do Senhor, sem arrependimento está buscando a face do Altíssimo. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos chorar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter frutos dignos de arrependimento. A palavra do Senhor, ela diz assim, aquele que busca o episcopado, boa coisa almeja, aquele que quer viver na obra, aquele que quer ser missionário, aquele que quer ser diaconisa, diácono, aquele que quer ser pastor, pastora, aquele que quer ser, aleluia, missionário, boa coisa almeja. Mas o Senhor fala que tem que ter testemunho daquelas pessoas que estão de fora. Tem que ser marido só de uma mulher, não dado ao vinho. Precisa entender as coisas que Deus está falando. Mas muitas vezes, amados irmãos, hoje nós tivemos 250 conto na carteira, a gente já vira missionário, a gente já vira pastor, 250 conto. É só ir na pessoa certa, como diz o outro aí. A pessoa que vai fazer ali a consagração. Aí junta aquele monte de gente do teu lado, mete o óleo na tua cabeça e você já é pastor. É muito fácil desse jeito. Mas me vê uma vida diante de Deus, buscando esse caminho estreito, chorando, e muitas vezes pelejando diante desse Deus, amados irmãos. Porque quando nós falamos de coisas, imagina você com a mão cheia de bala. Quantas crianças vão chegar perto de você? Mas se você começar, aleluia, a disciplinar,
você com a vara na mão, disciplina daqui, disciplina dali, traz uma palavra, ninguém chega perto de tu. Você fica sozinho, porque você está velando pela palavra para se cumprir. Amados irmãos, Jesus ele chegou na sinagoga e ele falando da palavra de vida eterna, daqui a pouco rodearam a Jesus e queria lançar Jesus num precipício. Jesus saiu de fininho no meio deles. Enquanto o apóstolo Paulo, amados irmãos, estava vivendo aí na perseguição da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele foi à cidade de Damasceno, até os doutores da lei deram cartas nas mãos do apóstolo, amados irmãos. Naquele tempo não era Paulo, né? Era Saulo de Tarso. Deram cartas para que ele pudesse trazer manietados, para que ele pudesse matar, para que ele pudesse desbaratinar, aleluia, todas aquelas vidas, amados irmãos. Ele, enquanto estava matando Estevão, ele estava com a capa, aleluia, com as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão. A gente olha, amados irmãos, mas quando ele começa a pregar o evangelho agora daquele que perseguia, ele passa a ser perseguido. Agora, aqueles que foram com ele à cidade dos Damascenos, porque no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, amados irmãos, ele encontra com Jesus Cristo, ele está montado num cavalo, e ele cai do cavalo porque ele viu uma luz que ofusca os seus olhos e ele fica cego. E agora ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz, quem é, Senhor? Ele disse assim, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora, a Bíblia diz que um tal de Ananias, servo do Senhor, ele recebe a visão, recebe a orientação do Senhor, vai em uma rua que se chama Direita, ali você vai encontrar Saulo de Tarso. Ele fala, meu Senhor, ele veio aqui com carta do sumo sacerdote, dos principais das leis, ali em Jerusalém, para levar manietado, para matar, para destruir. E agora o Senhor me manda ir até ele. Ele falou assim, vai até ele, porque agora ele deve saber o quanto é sofrer por essa palavra. Ele deve saber o quanto é recalcitrar quando Deus vivo. Nós precisamos entender a paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Bento Green, que Deus esteja abençoando aí, seja bem-vindo no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, ele deve saber o quanto é padecer pelo meu nome. E ali ele pregava, agora, depois de a sua visão voltar, ele pregava a palavra, ele anunciava a esse Jesus. E aqueles que estavam com ele, que foram perseguir, aleluia, os damascenos, aqueles que eram conversos a Jesus, agora aqueles que foram com ele, agora procura Saulo para matar. Perdão. É assim que é a palavra de vida eterna. É assim que é a palavra, ninguém quer saber verdadeiramente quem é a verdade. A gente busca a verdade, meu amado irmão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Está escrito na palavra do Senhor. Mas nós queremos entrar, aleluia, pelo caminho espaçoso, aquele caminho que conduz à perdição, onde tem uma muvuca, onde tem muita gente, onde tem muita gente, ninguém pode errar o caminho. Tem gente pra caramba indo nesse caminho, é aqui que eu quero ir. E aquele oba-oba, aquele lá, e estão todos indo. Aí depois desse oba-oba, lá, aí fala, não, agora é tempo de nós já bagunçamos pra caramba, agora é hora da gente fazer uma contrição aí. A gente ficou muito na carne, a gente se prostituiu pra caramba, né? A gente se deleitou, os nossos deleites na carne foram assim, deleites gostosíssimos. Agora está na hora da gente entrar dentro da casa do Senhor, abaixar a cabeça, perdão. É assim que Deus quer de nós. E todo ano nós vivemos nesse ciclo vicioso
E muitas vezes não espera anos, muitas vezes são dias, amados irmãos. A gente se arrepende num dia, fica 3, 4 a semana toda. Talvez a gente fica segunda, sexta e sábado, segunda, terça, quarta e quinta na presença de Deus. Aí chega sexta, sábado e domingo, a gente está na muvuca. É um ciclo vicioso. E muitas vezes Deus não quer isso da minha vida, não quer isso da tua vida. Deus quer uma vida santa, uma vida de santidade na sua presença. Nós precisamos nos santificar, porque nós não sabemos a hora que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele vem para a minha vida e vem para a tua vida. É dolorido esse caminho, amados irmãos, e muitas vezes a gente vai falar, caramba, será que eu estou errado? Sabe por causa de quê? Nós andamos na contramão deste mundo. Enquanto, olha, imagina essa minha mão aqui cheia de dedos. Enquanto essa multidão está andando para cá, você está andando para lá. E muitas vezes você está andando sozinho. Talvez tem 100 pessoas vindo aqui e você sozinho indo para lá. Você está andando na contramão desse mundo e você fala, caramba, muitas vezes eu tenho me sentido sozinho. Muitas vezes parece que eu estou fazendo as coisas erradas. Porque muitas vezes eu me encontro só, muitas vezes eu me encontro debilitado, muitas vezes eu me encontro sufocado. E assim é, se você olhar para os homens de Deus, a gente olha Moisés, ele estava fazendo a vontade do Senhor, a gente olha Arão fazendo a vontade do Senhor, a gente olha Jurubaal, a gente olha a paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, seja bem-vinda, minha amada irmã. E assim, meus amados irmãos, vários homens, a gente encontra eles sendo perseguidos, a gente encontra eles sendo ali muitas vezes acuados por causa do povo. O próprio Jesus Cristo, agora que chega, o Filho de Deus, ele chega para o que é seu e os seus não o receberam. Assim tem sido muitas vezes nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não percebemos. E quando nós olhamos um homem de Deus, uma mulher de Deus passando por privações, passando por lutas, passando por dificuldade, a gente olha para esse aí está em pecado. Mas quando aquele está com 3, 4 carros na garagem, quando aquele está explodindo aí nas mídias, a gente fala, não, esse aí é um homem de Deus. Muitas vezes as nossas visões, elas estão turvas. Quantas vezes você olha um homem e a mulher de Deus chorando, de joelhos dobrados, muitas vezes anos a fio, amados irmãos, e você não vê o tempo de busca, o tempo de choro, o tempo que está colocando a sua vida em risco, muitas vezes nas comunidades, amados irmãos, onde há troca de tiro, muitas vezes, amados irmãos, nas comunidades onde a briga é por poder, e está ali um homem e a mulher de Deus evangelizando, levando a palavra da cruz. Quantas vezes entrando de casa em casa, muitas vezes nós não sabemos a luta que é as pessoas viverem num barraco de madeira, amados irmãos, quando chove mais dentro de casa do que do lado de fora, amados irmãos, muitas vezes, aleluia, aquele lodo está tomando dentro da casa, do telhado, muitas vezes, amados, está nascendo árvores em cima da casa da pessoa, muitas vezes, amados irmãos, não tem o que comer, o que beber. Isso é conhecer de evangelho, isso é conhecer de vida no altar, isso é conhecer o mundo, amados irmãos, isso é conhecer verdadeiramente aquilo que Deus tem colocado diante de você. A gente entra na casa dessas pessoas, muitas vezes o coração ele chora, e a gente não pode chorar na presença da pessoa, porque ela vai falar, por que ele está chorando? O coração chora em silêncio, porque a gente fica clamando, Deus, olha como que essas pessoas estão vivendo, olha Deus, o colchão dessa pessoa é um monte de pano, ela coloca um lençol por cima, um pano, muitas vezes deita em cima de papelões, muitas vezes cozinha com pedaço de papel, muitas vezes cozinha com galho de árvores, muitas vezes não tem o que comer, o que beber, muitas vezes não tem um banheiro legal para tomar banho, coloca uma latinha em cima
aleluia, de um local e ali aquela água cai na cabeça. Muitas vezes não tem um sabonete, muitas vezes não tem um perfume, muitas vezes não tem uma roupa. Muitas vezes as crianças pedem um pão, mas não tem um pão para dar para as crianças. Assim tem acontecido, amados irmãos. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo aí nesse oba-oba que a gente vê dia após dia, e a verdadeira adoração, ela está bem distante da humanidade. Eu estava falando em minhas orações, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus que opera tanto querer conforme efetuar. Amados irmãos, muitas vezes nós não temos visto mais o operar, o sobrenatural de Deus. A Bíblia fala quando Pedro e João eles subiram a hora nona para orar, amados irmãos, ali estava no encosto de nascença. E ele estendeu as suas mãos esperando receber uma moeda, receber uma esmola. Pedro e João falou assim: a gente não tem prata nem ouro, nós não temos prata e ouro. Nós não temos dinheiro. Mas o que nós temos, nós queremos te dar. Nós temos o sobrenatural de Deus dentro de nós. E a manifestação da cura do eterno Deus que tudo pode, esse Deus que, quando nós falamos aqui na terra, Ele responde do céu. E quando Ele responde do céu, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso acontece. E eles impuseram as mãos sobre aquele coxo, sobre aquela pessoa, amados irmãos, que estava passando as suas adversidades. Quando de repente ele ficou curado, ele pulou sobre os seus artelhos. Ele está dizendo que ele pulou sobre os seus pés, ele pulou sobre, aleluia, os seus tornozelos. E não havia mais paralisia, não havia mais coisa que pudesse o aprisionar, aleluia, naquela situação de esmola. Porque Pedro e João, ele não tinha prata, não tinha ouro, mas o poder de Deus se manifestava através das mãos, através da voz, através do coração. E a gente não tem experimentado mais isso hoje. Não é porque Deus deixou de agir, é porque nós temos colocado a nossa confiança em outras coisas. Nós temos desviado o foco de Deus. Muitas vezes nós queremos apalpar. Muitas vezes o nosso Deus é a esposa. Muitas vezes o nosso Deus é o esposo. Muitas vezes o nosso Deus é um toco de pau, é um gesso. E Deus, Ele tem ciúme de nós. Deus, Ele chama o seu povo que se desviou no passado de prostituta, de adúltera, de adúlteros, porque Deus, Ele considera a sua igreja como noiva. E um homem e a mulher têm, aleluia, se desviado do seu caminho, têm desviado o endereço da adoração. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Graziela, já estava com saudade da amada irmã. Que Deus a abençoe e seja bem-vinda nessa manhã. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei quais têm sido os seus deleites. Sério? É sério isso? Eu não sei qual tem sido o teu prazer, mas a palavra diz que, aleluia, o teu prazer seja na lei do Senhor. Está escrito que o seu deleite seja em agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos entender que quando nós tivermos a direção certa, amados irmãos,
Deus ele vai atender as tuas petições. Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem orado. Quantos de nós, amados irmãos, quando recebemos a nossa bênção, nós esquecemos de Deus? Eu orei para uma pessoa que estava vivendo uma depressão, que estava tomando o remédio da tarja preta. Naquele momento que nós oramos, ele se ajoelhou, aceitou a Cristo como Salvador e ele foi restaurado. E ele começou a ter sorrisos e alegria dentro de si novamente. Glória a Deus. Mas após receber a sua bênção, ele voltou para o caminho da perdição. Ele começou a adulterar, chapar o coco e esqueceu das beneficências que Deus fez por ele. Tem muitas pessoas desse jeito. Deus ele quer trazer a responsabilidade à minha vida e à tua vida. Muitas vezes, amados irmãos, nós não temos responsabilidade com Deus de Abraão, com Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas aquilo que nós, amados irmãos, queremos para nós temos que dar. Aquilo que nós queremos, amados irmãos, nós temos que doar, e muitas vezes não tem sido dessa maneira. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos o ver a nós, o vosso reino nada. É assim que tem sido. Muitas vezes nós não temos investido naquilo que nós acreditamos, ou que dizemos que acreditamos. Nós vivemos uma vida de faz de conta na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Nós vivemos uma vida de faz de conta. Nós não temos a hombridade de colocar em prática aquilo que o Pai tem me ensinado, aquilo que o Pai tem te ensinado. Muitas vezes nós temos nos acovardado. Quando Pedro ele está dentro do barco, porque Jesus ele falou ficar mais um pouquinho aqui pregando para esse pessoal, mas vocês entram no barco e tomam a dianteira, pode ir na frente, daqui a pouco eu vou. Mas como que Jesus vai? Como que Jesus vai ao encontro dos discípulos? Se os discípulos estão de barco, como é que Jesus vai ao encontro andando sobre as águas? Agora, quando eles olham para Jesus, eles ficam pasmos, branco. Eles ficam sem vozes. E eles olham andando sobre as águas e ele fala, será um fantasma? Quem é aquele que vem andando sobre as águas? E eles começam a gritar desesperados e Jesus fala, calma, sou eu. E Pedro diz assim, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E ele fala, venha. Mas o que eu vou ficar fazendo sozinho dentro do barco, amados irmãos? Eu poderia falar, eu também, o outro, eu também, o outro, eu também, todos eles iam ao encontro do mestre. Mas foi só Pedro que saiu da sua zona de conforto e foi ao encontro do mestre. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz que, aleluia, Pedro diz para Jesus assim, olha, Jesus, preste bem atenção. O Senhor disse que vai para Jerusalém, de Jerusalém eles vão pegar o Senhor ali, vão matar o Senhor. Eu estarei contigo. Jesus olha para ele, Pedro, como tu estarás comigo nessa noite, tu me negarás 3 vezes. Mas Jesus, ele conhece o coração de Pedro, ele conhece que todas as vezes, amados irmãos, que ele precisou de alguém ou de alguma palavra, Pedro era o primeiro, apesar das suas limitações, ele era o primeiro a abrir a boca. Quando Jesus ele chega, amados irmãos, num determinado lugar que se chama inferno, amados irmãos, porque sacrificava as crianças naquela localidade. Era uma cidade onde vivia uma apostasia muito grande, uma idolatria muito grande. E ali, amados irmãos, Cesareia de Filipe, Jesus leva
os seus filhos ali, leva os seus discípulos. Era um local que era uma cidade que não era a cidade de Jerusalém. Quando chega ali naquela localidade, meu amado irmão, minha amada irmã, ele diz assim, os discípulos andando no meio daquele povo, que não era o povo de Deus. Quem diz que esse povo que eu estou andando no meio deles, quem diz esse povo quem eu sou? Ele diz assim, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Moisés, ou um dos profetas. O povo que não conhecia Jesus, o povo que vivia em idolatria, o povo que vivia distante, está dizendo assim, olha, eles têm me enxergado como profeta, e o meu povo em Jerusalém, quando eu voltar para lá, vai me matar, porque eles não acreditam no que eu vim trazer, eles não acreditam na minha palavra, eles acreditam no seu próprio ventre, eles acreditam no faz-me rir, eles acreditam numa posição social galgada, onde eles possam estar bem, porque eu aqui, eu tiro a paz deles, porque eles têm vivido aquilo que não está escrito, aquilo que está escrito, eles têm colocado por baixo dos panos, eles não trazem a verdade para o povo. É o que tem acontecido hoje. Já que eu perguntei quem esse povo diz que sou, quero perguntar a vocês quem eu sou. E Pedro, tomando a palavra, Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus, admirado, falou, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai Celeste que está no céu. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não está falando que Pedro é pedrinha. E sobre esta pedra, está falando sobre Jesus, edificará a igreja. Amados irmãos, horas depois, quando ele fala, eu vou subir para Jerusalém, lá vão me matar, vão me crucificar, vão me açoitar. E Pedro fala assim, de maneira nenhuma, Senhor. Ele diz assim, afasta de mim, Satanás, porque convém-me cumprir a vontade do meu Pai. Perdão. Nós precisamos entender que nós não estamos vivendo uma história de carochinha. Nós estamos vivendo um evangelho. Nós estamos vivendo uma verdade. Mas muitas vezes essa verdade ela não é entregue a você, para que você possa decidir realmente aquilo que é verdade na tua vida. Nós estamos vivendo um faz de conta, que onde muitas vezes, amados irmãos, nós podemos ter 2, 3 mulheres, as mulheres podem ter 2, 3 homens, pode beber à vontade, pode cheirar, pode fumar, pode fazer tudo enquanto é tipo de situação desgraçada, que a pessoa ainda fala, reza aí uns 3 Pai Nosso, umas 3 Ave Maria e tá tudo bem, tu já está pronto para entrar no céu. Mas não é isso que a palavra do meu Deus, ela está dizendo. A palavra do meu Deus está dizendo, arrependa-te, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-te, porque senão você vai padecer no inferno. Está escrito isso na palavra do meu Deus. Muitas vezes não é pregado, muitas vezes não é anunciado. E nós estamos vivendo, faz de conta, um ciclo vicioso. Entra ano e sai ano e a desgraça está a mesma coisa. Mas quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, amados irmãos, a situação acontece de uma vida, aleluia, sacra na presença do Senhor. Uma vida, aleluia, que vem verdadeiramente mostrar que tu é filho de Deus. Mas a palavra do Senhor que eu trouxe nessa manhã, Mateus capítulo 7, preste atenção aí, aleluia, a partir do versículo 13, amados irmãos, diz assim, entre pela porta estreita, pois larga, aleluia, é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são, aleluia, muitos que entram por ela. E a palavra do Senhor diz assim,
Como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos que a encontram. Não encontram porque não querem, não encontram porque o desejo da carne é maior, não encontram, amado irmão, porque a vontade de fazer aquilo que é errado é muito maior. A sede do pecado, a sede da prostituição, a sede, aleluia, de uma cerveja gelada, a sede, amados irmãos, de passar a mão na mulher alheia. A sede da carne é maior, é isso que acontece. Muitas vezes, amados irmãos, a gente não domina a nossa carne. A gente quer viver esse prazer momentâneo, ao invés de experimentar um prazer para a vida eterna. É isso que tem acontecido, amados irmãos. Nós precisamos ter mudança de vida. Nós precisamos querer, e muitas vezes nós não queremos. Nós queremos viver nas nossas próprias concupiscências do pecado. E não é isso que Deus tem para a minha vida, não é isso que Deus tem para a tua vida. Não é isso que Deus quer da minha vida, não é isso que Deus quer da tua vida. A gente olha para a mulher samaritana, preste bem atenção. Ela chega ali no poço para tirar água, Jesus já está aí, Jesus fala com ela, me dá de beber. E ela olha para Jesus e fala, como tu sendo judeu me pede água de beber, que sou mulher samaritana? O judeu não combina com o samaritano, não sei o que você está me pedindo água. Será que você não tem vergonha na cara? Em outras palavras, ela está falando isso com ele. Mas ele olha para ela e fala, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria a água e eu te daria a água da vida. E ela fala assim, como você tira a água? O poço é fundo, você não tem com que tirar. Ele diz assim, a água que eu te der fará de ti a jorrar pela vida eterna. Será que queremos experimentar isso que Jesus está dando para mim e para você? Será que queremos experimentar isso? Será que temos experimentado? Ontem eu estava pregando. Em um tempo que eu fiquei assentado no banco, um tempo que foi um tempo nebuloso da minha vida. Chegou um determinado momento que o Espírito Santo falou, não, chega de ficar sentado. É momento de tu levantar. E eu sentado assim, na maior, quietinho. Mas o Espírito Santo estava dentro de mim. O Espírito Santo estava. E eu quietinho. E o Espírito Santo dentro, estava. Chega uma hora que a gente não aguenta, mas será que o Espírito Santo tem agido assim dentro de você? Para mudar você próprio, para mudar a sua vida, a sua casa, a sua família? Será que o Espírito Santo tem agido dentro de você? Será que você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Para causar mudança, para estar sendo responsável com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Será que você tem cuidado da sua vida para andar em conformidade com aquilo que Deus quer? Amados irmãos, Pedro, ele está diante de Jesus, porque Jesus fala, olha Pedro, tu tinha dito aí que tu estarás comigo até na hora da minha morte. Mas uma coisa eu te digo, Pedro, que hoje tu me negarás 3 vezes. E Pedro nega Jesus e ele sai daquele local chorando, ele sai amargurado. E ele fala assim, eu não posso seguir esse caminho de Cristo, porque eu seguindo esse caminho de Cristo, eu o neguei 3 vezes e eu não sou digno dele. Pedro era 8 ou 80. Eu não sou digno dele. Pedro, ele pega as suas redes, ele pega a sua vara de pesca, ele larga tudo, ele volta para Galiléia, ele fala, eu não quero saber mais, porque eu neguei o mestre. Jesus, ao 3º dia, ele ressuscita, ele vai para a Galiléia, ele vai ao encontro de Pedro, e Pedro está pescando junto com os seus, aleluia, sócios ali. E quando eles olham na praia e vê aquele é um mestre, Pedro, ele fica assim tão afoito, o Espírito Santo bate tanto dentro dele, que ele sai correndo, ele mergulha na água, ele vai ao encontro do mestre. E ali eles têm uma conversa em particular. Jesus fala assim, Pedro, tu me ama? E Pedro, eu te amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ama? Ele fala, eu te amo.
E pergunta pela terceira vez, Pedro aborrece, porque ele sabe que é o número de vezes que Pedro o traiu. Ele fala: tu me ama, Pedro? Ele fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E naquele momento, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, ele confirma o ministério de Pedro. Pedro o traiu 3 vezes, mas ele confirma o ministério de Pedro, porque Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele conhece todas as coisas, e ele fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Será que temos cacife para fazer aquilo que Deus está querendo de mim, de você? De pregar a sua palavra, anunciar o seu evangelho, viver essa vida na sua plenitude. Nós não podemos desistir de viver uma palavra diante desse Deus que tudo pode. Muitas vezes a gente está para o mundo, mas para Deus a gente está está na hora, amados irmãos, de falar: não, eu quero viver para Cristo, eu quero morrer para Cristo, eu quero levar essa palavra dentro de mim, eu não quero retroceder nunca, nem uma só palavra, mas eu quero viver em santidade diante desse Deus que tudo pode. Vem, Espírito Santo, toma a minha pessoa e transforma-me conforme a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não quero ser a mesma pessoa mais, mas eu quero ser transformado pelo poder da tua glória, pelo teu sobrenatural. E todas as coisas que têm que ser acertadas, eu quero acertar. Eu quero fazer certo, eu quero agir, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero estar saindo do meu marasmo. Enquanto eu tiver vida, eu vou fazer a tua obra, eu vou cumprir o teu propósito. Está na hora, meu amado irmão, está na hora, minha amada irmã. O Senhor, ele quer agir na minha vida, ele quer agir na tua vida. O Senhor, ele quer, aleluia, fazer muito mais. Ele quer ser operoso, mas nós precisamos estar nos colocando na vontade do Pai, na vontade do Filho e do Espírito Santo. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, toma uma posição diante de Deus, porque Ele conta contigo. Se você levantou a mão para esse Deus, está na hora de você deixar a casinha e sair para fora. Sai da tua zona de conforto e busca a operação no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando nessa manhã. A irmã Darcília está pedindo oração para o Júnior, o seu filho. Disse que ele está com depressão. Oremos aí também para os filhos da nossa irmã Rose, emprego na área de saúde, na área da saúde. Também pela recuperação aí da nossa irmã, né, Fabiana, filha da nossa irmã Marina Salles, que foi operada e tem aí uma boa cicatrização. Que Deus esteja operando aí maravilhosamente. Que Deus esteja aí agindo pela bondade do Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí usando, né, a cada irmão, a cada irmã, e venhamos orar uns pelos outros. Os amados irmãos colocaram, ficou aí na descrição, e a gente depois, né, dessa live também vamos continuar orando, clamando, né, e pedindo a Deus para ser operoso aí nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Foi muito bom estar com os amados irmãos, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, ter, Senhor Deus, nos impulsionado, ó Pai, a estar recebendo do Senhor nesta manhã. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor conhece, Senhor Deus, os nossos corações, o Senhor conhece as nossas petições, Senhor Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tudo aquilo, ó Pai, que temos colocado diante do Senhor, o Senhor conhece, Pai.
aleluia, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, a pregação, Senhor Deus, aleluia, dessa semana, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, ó Pai, porque muitas vezes, Senhor Deus, a depressão, ela vem, Senhor Deus, por causa, Senhor Deus, de muitas lutas, ó Pai, que nós, aleluia, travamos, ó Pai, muitas lutas, ó Pai, que nós, aleluia, Senhor Deus, empreendemos, ó Pai, aleluia, como, aleluia, muitas vezes, Senhor Deus, fica como que nós estivéssemos, ó Pai, dando soco no ar, dando, Senhor Deus, com os burros na águas. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mas verdadeiramente o Senhor tem a resposta certa. E nós te suplicamos, ó Pai, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja trazendo, aleluia, essa resposta aos nossos corações, ó Pai. Aleluia, que nossos anseios, ó Pai, eles sejam, ó Pai, assistidos pelo Senhor, ó Pai. Aleluia, o Senhor venha dar resposta, Senhor Deus, aos nossos corações, à nossa mente. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então toma, Senhor Deus, o Teu Filho Júnior, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ministra sobre ele, Senhor Deus, a Tua cura, Senhor Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que ele venha louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai, que ele venha ser, Senhor Deus de Israel, se arrepender dos seus pecados, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da sua luta, Senhor Deus, vã, Senhor Deus, porque quando nós não estamos no Senhor, ó Pai, nós padecemos e passamos necessidades, nós passamos, ó Pai, aleluia, pelo vale da sombra da morte, Pai, mas quando nós estamos em Ti, nós passamos, ó Pai, sim, pelo vale da sombra da morte, mas nós passamos contigo, o Senhor segura, Senhor, nas nossas mãos, aleluia, e nós passamos, ó Pai, aleluia, mesmo por dificuldades, cantando o hino da vitória, porque o Senhor é aquele, Senhor Deus, que opera tanto querer conforme efetuar. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, lavando, remindo e transformando. Toma a sua família, toma a sua casa, Pai, toma a sua mãe, que tem clamado, ó Pai, que tem se colocado de joelhos, ó Pai, pelo Teu servo. Também, Senhor Deus, os filhos, ó Pai, da nossa amada irmã Rose, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja abrindo portas, Pai, abra as janelas do céu, derrama bênçãos sem medidas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e opera, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, arrependimento, Senhor Deus, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, após recebermos as nossas bênçãos, ó Pai, jamais estar, Senhor Deus, abandonando o Senhor, mas que venhamos, ó Pai, dia após dia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, depositando a nossa fé, aleluia, diante da Tua presença, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Deus de Israel, aleluia, Senhor Deus, a Fabiana, Senhor Deus, filha, Senhor Deus, da nossa amada irmã Marina Salles, ó Pai, que foi operada, Senhor Deus, mas foi um sucesso, ó Pai, a Tua mão poderosa seja sobre ela, Pai, dando, Senhor Deus, uma boa recuperação, uma boa cicatrização, que o Teu Espírito Santo esteja agindo com bondade e que ela venha a ser restaurada para a honra e glória do Teu nome. Toma os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, sido uma bênção, Senhor Deus, para com o pastor Carlos, ó Pai. Todas as manhãs, ó Pai, o pastor Carlos, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, também tem sido uma bênção. Assim, ó Deus, nós, aleluia, Te agradecemos por essa manhã, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da diaconisa da Cília, Senhor Deus, do nosso amado irmão Bento Green, Senhor Deus, da nossa irmã Berenice, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da nossa irmã Graziela, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da nossa amada irmã Marina Salles, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da nossa irmã Rose, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, também, Senhor Deus, que estão conosco, ó Pai, aí em oculto, que o pastor Carlos ainda não viu, mas que Teu Espírito Santo esteja agindo, ó Pai, com bondade, Pai, lavando, remindo, transformando, fazendo uma obra, Pai, aleluia, Senhor Deus, abençoadora, Pai, que cada um, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, depositando a sua fé em Ti, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, sacra, Pai, diante do Senhor. Oh, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, aleluia, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a nossa confiança no Senhor, e pedimos, ó Pai, que dia após dia, Pai, o Senhor venha nos fortalecer, que para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja te abençoando. Que tudo que você tenha colocado, mesmo que o pastor Carlos não tenha visto, porque, aleluia, nós somos falhos, mas que o Espírito Santo de Deus esteja sondando o teu coração, esteja sondando a tua vida, que esteja operando maravilhosamente, que você venha ser, aleluia, respaldado pelos anjos do Senhor, que vem ao teu encontro para te proteger, para te guardar, para te livrar do mal. Então que você tenha aí,
um sábado abençoado na presença do glorioso Deus de Israel. Amém? A paz do Senhor para os amados irmãos. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja descendo aí e fazendo uma obra maravilhosa na sua vida, na vida de sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Deus esteja guardando você. Amém? Deus esteja operando poderosamente em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Todo dia aqui, Ele não quer, aleluia, desligar aqui o celular. Ele quer sempre ficar mais e mais aqui para a gente estar junto, né? Tem sido uma bênção, né? Mas Deus esteja operando aí.